É ruim. Porque eu acho que essa é a minha grande questão, assim. Eu acho que a religião tinha que ter pouco poder impositivo sobre a sociedade. Mas eu defendo ter muito poder persuasivo sobre a sociedade, assim. Entendi. Eu quero convencer as pessoas, eu não quero obrigar ninguém a nada, sabe? Até lá na igreja é meio isso, assim. Por mais que haja certas práticas e comportamentos que precisam ser assumidos, certos dogmas, eu tento, sabe, você meio que tem que crer nisso aqui. Mas eu não quero que o cara creia porque tem que crer nisso aqui, tá ligado? Eu quero que ele possa ser convencido. Foi assim minha vida inteira, cara. Foi. Cara, a minha mãe, ela basicamente, eu faltava só apanhar, tá ligado? Se eu não fosse à igreja, por exemplo, no domingo. Sim. Ela falava que era pra você, como é que era? Uma passagem bíblica que era pra você fazer teu filho ensina o teu filho. No caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar dele. Pois é, só que sempre tinha uma vara de goiabeira no meio, tá ligado? Tinha umas paradas assim. Porque assim, Farinha de goiabeira. Pois é, não é que eu não queria ir pra igreja, eu não queria ir pra igreja por aquele motivo. Tipo, tô indo pra igreja só porque minha mãe tá mandando eu ir pra igreja. Sim. Aí chega lá, eu ficava sentado com os moleques lá trocando ideia, não sei o quê, fingindo que tava assistindo. Aí cantava umas músicas lá bem alto pra ela ouvir e é isso. Pra ela ouvir. E aí, igual eu te falei, pô, quando chegava no segunda-feira, pronto, essa semana minha mãe vai ficar bem comigo porque eu cumpri a minha missão, a minha tarefa de ir pra igreja. Pô, é assim. O problema é que você fulanizou o problema. O que eu falar vai parecer que eu tô falando mal da sua mãe. Né? Tem que ir devagar aqui. Não, tá tranquilo, porque assim. Dona mãe do Igor, hoje ela tá diferente já, imagino. Ela pelo menos não me enche o saco com esse tipo de coisa. Mas também, porra. Pois é, mas é Você que ela. tem Mas 34 ela. anos, o cara já com cabelo branco. Mas, por exemplo, com o meu irmão, eu tenho um irmão mais novo que eu, que ele é da igreja pra caralho, igual tu, tá ligado? Assim, ele tem umas experiências loucas, ele conta algumas coisas interessantes, ele vai a lugares, ele participa de coisas, ele namora a filha do pastor lá, bonitinho. Ih, perigo, hein? Então, aí ele toca na igreja. Eu tenho filha, eu tô me preparando já. É verdade, Aprendendo a atirar, pastor, tô aprendendo a atirar. Fiz 5 anos de Muay Thai, o cara vai ter que ser bom. Entendi. Mas assim, ele é diferente. Ele não vai pra igreja que minha mãe manda. Ele vai porque ele curte, quer, ele né? vai, ele tá afim. E, cara, eu fico pensando assim, porque assim, uma das coisas que os caras me ameaçavam, tá ligado? Tipo, se tu não for pra igreja, amigão, tu vai andar na rua aí, vai tomar um tiro e você já era. Você vai pro inferno e eu ficava assim, caralho, irmão. E é isso, né? Que bad vibes, cara. Uma criança meio um os terror caras só falam psicológico, bad né? vibes, só fala bagulho de inferno, só fala que eu tenho que ser assim, que se eu não for assim, já era. Eu fico putz, não sei se eu tô afim dessa parada. É muito ruim assim, porque por um lado, filhos geralmente seguem o que os pais impõem em casa. Horário de comer, horário de chegar em casa, entendeu? Se os pais têm toda a autonomia para colocar os filhos dentro de um contexto religioso. O problema é quando tudo que existe é a tentativa de impor um comportamento externo, e muitas vezes baseado em medo, ou numa cultura de culpa, ou algo parecido, sem apresentar aquilo que é o de mais valioso que a fé possui, né? Que é a mensagem do evangelho, que é o amor de Deus, que é aquilo que Jesus fez por nós e tudo mais. E tentar, e entender que, você vai comigo pra igreja, porque você é meu filho, e é pra onde a gente vai no domingo. Mas tentar cuidar do coração da criança e do filho para que ele não tenha essa experiência de fé baseada em positividade, sabe? De, você tem que ir, senão você vai pro inferno, um tiro vai morrer. Cara, essa não é a mensagem do evangelho, tá ligado? Faz parte, a ideia de uma condenação faz parte da mensagem cristã? Faz. Mas ela é uma parte, ela não é o todo, ela não é o principal, não é o grande elemento. Não é assim que tu convence os outros, vai? Isso é quase impositivo, é achar que o cara vai ter uma experiência religiosa de fato com base em medo, pura e simplesmente. Funciona pra muita gente, né? Infelizmente, cara, mas a mensagem tem que ser principalmente a mensagem sim, porque condenar todo mundo tá, a gente merece peia mesmo, tá ligado? Merece apanhar. Somos um bando de fuleiragem, entendeu? Eu não. Eu sou o pior, eu mereço mais que você. Fuleiragem. Bando de fuleiragem. Gostei. Certo? A gente não vale nada, cara, não vale nada. Mas o que eu faço de errado é fumar uma plantinha. Pois é, mas é sim, engraçado, né? Mas fumar depois a gente fala a gente sobre entra isso. já na planta, Tá. se você quiser. O negócio, cara, é porque se a gente como igreja, muitas vezes tem uma cultura muito... A gente fracassa às vezes como igreja, eu posso falar mal da minha, não vou falar dos outros aqui, não aqui, né, eu falo... Mas do movimento evangélico eu posso falar. A gente muitas vezes fracassa em conseguir apresentar a mensagem mais positiva do evangelho. E tentar, sabe, brilhar os olhos. Eu não tô na igreja porque alguém me obrigou. Eu tô porque uma coisa brilhou os meus olhos. Eu acreditei que Deus olhou pra minha miséria e escolheu morrer numa cruz no meu lugar. Pra que pela fé, crendo... Sabe, é uma mensagem tão incrível assim. A ideia de que no judaísmo antigo, né, você tinha os rituais de sacrifício. Você tinha a ovelhinha, o cara levava a ovelhinha, se ele fosse mais pobre levava uma rolinha, se ele fosse mais pobre levava um bolo, né, de farinha.
Aí ele ia com os pecados dele, que ele cometeu, o sacerdote ia orar por ele, orar pelo sacrifício, ia destruir aquele sacrifício, ia matar o animal, e o pecado morria com o sacrifício, a pessoa estava limpa. E isso simbolizava o que aconteceria em Jesus Cristo, né? Jesus é o Deus vivo, ser o próprio Deus de valor inestimável, e ele vai para a cruz e recebe o nosso pecado, como o povo recebeu. A gente não é salvo, segundo a teologia cristã, porque alguém morreu, porque a gente morre o tempo todo. Mas é porque o próprio Deus na cruz levou o pecado sobre si. Então, com aquele grito famoso dos evangelhos, né? Deus meu, por que me desamparaste? É Deus, e é loucura, assim, é o próprio Deus sendo separado de Deus, assim, é maravilhoso. Deus sendo, encarnando e o Filho ali recebendo o nosso pecado. E quando o Deus Pai olha pro Deus Filho ali, ele me vê ali, ele vê meu pecado ali, vê minha miséria ali. E ele mata o seu filho, para que meu pecado morra com ele. Para que agora, quando ele olha para mim, que creio nele pela fé, ele não vê mais a minha porcaria, a minha miséria, minha fuleiragem, certo? Ele vê a vida perfeita de Jesus, cara. Cara, é uma mensagem tão incrível pra mim, é uma mensagem tão incrível que me toca tão profundamente, que como é que eu posso querer que alguém encontre uma vida de fé dizendo, ei, tu vai pro inferno, um tiro e vai pro inferno, tá ligado? É muito pequeno comparado com a grandeza do centro da mensagem cristã. Então eu acho que muitas vezes a gente fracassa, cara. A gente fracassa porque a gente às vezes tá numa fé que a gente nem entende direito, tá ligado? Simplesmente tentar obrigar alguém no impositividade, esse tipo de coisa é terrível. Talvez a mãe da mãe do Igor também fez isso com ela. E ela falou, aprendi desse jeito. Ou a igreja não instruiu direito, alguma coisa assim. Então, às vezes tem muita coisa, né? A gente tenta lá na Manaim ajudar nesse processo, não tentar criar uma cultura de culpa, assim. As mães às vezes me perguntam assim, meu filho não quer vir pra igreja e tal, o que é que eu faço? Às vezes é sempre isso, você tem que ajudá-lo a brilhar os olhos pra grandeza da mensagem do evangelho. Não basta só obrigar, sabe? Tem que obrigar também, porque filho tem que ir, tá ligado? Então, é filho. sim, eu tô mas, dizendo assim, mas filho, pô. Algumas vezes... Algumas coisas a mãe e o pai é obrigado a obrigar. Sim, não, minha pira não é nem com minha mãe me obrigar a ir à igreja. O negócio é que assim, a gente tava conversando aqui antes, eu ia chegar lá. Chegue. Que assim, eu ia pra igreja e aí... Várias vezes eu fui pra igreja porque eu queria ir, pra ser sincero. Várias vezes eu saía de lá me sentindo bem e tal, mas outras vezes eu chegava lá e a experiência não era maneira. Igual a gente tava falando, a experiência da igreja não foi legal, porque assim, o pastor, ele tava claramente tentando, falando... Porque assim, talvez não seja uma técnica que você use. Pode falar, talvez bota pra seja, fora. Mas assim, os caras, eu percebia que eles ficavam falando umas coisas genéricas que tocaria qualquer pessoa, mas, por exemplo, se você tá fragilizado, aquilo ali é Deus falando contigo, mas o cara tá só falando um monte de coisa genérica, tá ligado? Tipo, falando, por exemplo, sobre punheta na igreja, tipo, você aí, eu sei que você se masturba pensando não sei o quê, e tal, eu ficava assim, caralho, cheio de moleque, cheio de adolescente aqui, todo mundo bate punheta. Tá ligado? E ele fica falando de uma maneira genérica, assim, e manipulando o emocional das pessoas. Por exemplo, um lance que eu sentia vergonha, por exemplo, quando o pastor vinha, ele vinha, botava a mão na testa assim, orava, eu via todo mundo que ele empurrava assim, caía. Sentado, aí o cara ficava assim, meio de olho fechado e tal. Aí, quando ele chegar aqui eu vou cair também, pô? Porque senão vai ficar feião pra mim. Tipo, o cara empurrou e eu não caí, vai pô. ficar feião pra mim. Então, tá ligado? Eu entrava nessa, pira. Mas o ser humano não, mas assim, cara, né, mas então, infelizmente assim, aí eu ficava assim, caraca, então assim, eu via aquele lance ali, na minha cabeça, tudo que eu conseguia enxergar era um teatro, tá ligado? Até porque eu via lá os líderes, no caso as líderes da igreja, o papel delas era meio que julgar os outros caras pra, tipo assim, porra, tu não devia estar transando, hein? Vai pro inferno. Aí ficou assim, caralho, cara. Eu acho que existe realmente uma... Eu torci o olho assim, tu não foi pra igreja no domingo, né? Porque era uma comunidade bem pequena, aí tipo... Cadê você da escola dominical? Puta, existe realmente, tipo, uma ideologia muito interessante em Jesus Cristo e não sei o quê, mas como tudo na vida que o ser humano pega pra fazer, existem momentos onde ele se corrompe. E a instituição da igreja não está salva disso, né? Isso é feito de homens, né? A fanbase às vezes dá uma atrapalhada, né? E eu acho que... Sabe o que falta na igreja? Isso justamente, eu acho que é o core dessa nossa conversa nesse exato momento. Falta uma sofisticação da fé mesmo. Tipo, a gente tá num mundo moderno. Sim. As pessoas querem usar estratégias pra convencer a pessoa de ter fé, que eram estratégias de um mundo sem internet, sem carro, sem revolução industrial. As pessoas não caem mais nessa, tá ligado? Estratégia de imposição, de coisa assim. Imposição, eu sinto muito manipulação emocional. Parece pessoas pequenas tentando ensinar a fé de Deus. Um cara que faz uma parada desse é uma pessoa, por mais que seja um pastor, é uma pessoa pequena, mente pequena. Ela não tá trazendo uma grandeza pra comunidade, ela tá fechando mais a mentalidade da comunidade. Eu sinto muito que essa é uma experiência de fé muito triste, assim, muito ruim.
Até porque quando a gente tenta lidar com questões éticas do cristianismo, ética sexual, ou outros padrões desse sentido, a ética até de vida religiosa, de frequência em culto e tudo mais, cara, a gente não pode viver num contexto em que... Porque você pega o que é externo do evangelho e você tira o que é interno. Então, qual é a preocupação na igreja? Muitas vezes a preocupação é o que tá acontecendo. O cara tá vindo no culto, o cara tá transando com a namorada, tá vindo pro culto, não tá vendo pornografia. Ok, vai pro céu. Cara, ele não vai, tá ligado? Não é isso, tá ligado? Não é isso. A mensagem do evangelho não é a mensagem de que eu vou fazer tudo certinho e porque eu faço tudo certinho, eu consigo, eu mereço, tá ligado? E não merece, porque ninguém merece. Porque ainda que eu faça tudo certinho, não foi certinho bastante, não é? E eu vou fazer coisas erradas pelo caminho, eu vou errar, eu vou trair minha própria ética e minha moral muitas vezes. É por isso que eu preciso de um salvador. É por isso que Deus teve que morrer na cruz. É por isso que Jesus teve que levar o pecado. É porque a gente não merece, a gente é um bando de fuleiragem, tá ligado? O que acontece é que quando você tira esse centro da mensagem do evangelho da igreja, o que é que sobra? Sobra aquilo que é externo e aquilo que é visual. O cara tá vindo ou não tá vindo? O cara tá transando ou não tá transando? E é isso que vai definir se ele tem Jesus ou se ele não tem. Claro que existe ética sexual, existem outras coisas que estão no pacote do que é o cristianismo. Mas se você pega isso sozinho, o que é que você tem? Você tem ascetismo, você tem culpa, você tem imposição. Você tem uma cultura, às vezes, até de raiva, de ódio, de julgamento, de juízo, de fofoca, tá ligado? Ao invés de ter uma cultura de caridade, de amor, de ver a igreja muito mais como um hospital, assim, um lugar pra receber gente doente, né? Se eu vou pro hospital doente, ninguém briga comigo, certo? Se eu vou pro hospital precisando ser sarado, os caras vão me sarar, não vão me dar pancada. Agora, se às vezes minha cura precisa de, muda o teu comportamento, tua vida não pode ser essa. Às vezes alguns remédios são amargos. É verdade. Uma vez eu tava aqui em São Paulo, adoeci, meu plano de saúde não era nacional, aliás, não é nacional. Aí eu fui pro SUS aqui, demorei uma hora pra ser atendido, cheguei lá no médico, vomitei na sala do médico. Nossa. Aí eu fiquei mó constrangido, adulto aqui, vomitando na sala do cara aqui e tal. Aí ele não ficou com raiva de mim. Ele, não, cara, tudo bem, a gente limpa aqui, acontece. Tá tranquilo. Esse aí, você é o quinto de hoje. Agora se eu vou num hotel 5 estrelas, tá ligado? Eu vou num hotel de luxo, né, e for fazer alguma coisa e alguém vomita em mim, eu vou ficar com raiva, tá ligado?